Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com seus empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiará muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar. Caríssimos filhos, Deus, quando chama alguém para um serviço, uma missão, uma vocação, Ele exige muito, Ele exige tudo, e nisto Ele não é generoso não, Ele é exigente. E sabendo dessa realidade, de vivenciar, de testemunhar, de corresponder à fidelidade diante da exigência que Deus realiza na vida daqueles que foram chamados a se colocarem de prontidão, a multiplicar os talentos que fora confiado, para que pudesse ter boa administração, deixar com que os talentos se multiplicassem nos dons espirituais. Cabe a cada um de nós a sermos virtuosos, como a primeira leitura que descreve daquela mulher, que aquela que exerce a virtude edifica a vossa casa, aquela que sabe administrar o tempo,
aquela que sabe administrar as realidades, aquele que sabe administrar os acontecimentos, aquele que procura não a recompensa de homens, mas é aquele que procura corresponder com fidelidade o projeto de Deus. Existem tantas pessoas preocupadas em querer cumprir também os seus preceitos, mas precisam vivenciar a fidelidade em Deus. Não adianta ter todo o conhecimento, não adianta seguir os preceitos, mas não vive a virtude da fé, mas não corresponde com intensidade à vontade de Deus, mas não tem o discernimento de administrar não só a própria vida, mas administrar com fidelidade o chamado que Deus nos confiou, e se comportar como estivesse vivendo como pagão. Nós precisamos entender que para corresponder a exigências de Deus, nós precisamos sermos virtuosos para edificar este templo do Espírito Santo que somos cada um de nós. Porque a palavra convida cada um de nós, dentro dessa primeira leitura, mostrar para cada um de nós como nós devemos nos comportar, como nós devemos ter habilidade para exercer com grande maestria, com as nossas próprias mãos, e viver com fidelidade, com seriedade, o nosso chamado. A mulher virtuosa que descreve na primeira leitura é aquela que simboliza para cada um de nós que precisamos exercer com sabedoria a nossa vida para dar sentido ao chamado que Deus nos confiou por excelência. E nós precisamos entender: a muito é dado, a muito será exigido. Por isso, quando nós olhamos para essa palavra, em que a mulher não se deixa tocar pela beleza, não se deixa tocar pelas coisas supérfluas, na verdade, o seu grande fundamento é viver a temência em Deus, é corresponder à vontade de Deus, é fazer com que Deus mereça o louvor e a adoração, para que a virtude louve as obras que Deus convida, para que nós sejamos edificados diante do chamado que Deus nos confiou. Nós precisamos, dentro dessa palavra, não é sermos bons, porque isso nós podemos nos disciplinarmos e exercer com grande prontidão. Nós precisamos procurar corresponder à fidelidade diante do chamado que Deus nos confiou. A muito é dado, a muito será exigido. E a palavra descreve para cada um de nós: é feliz aqueles que trilham o caminho do Senhor. E para trilhar o caminho do Senhor, eu preciso me despojar-se da vida velha, eu preciso viver uma vida nova, eu preciso cada dia trilhar o caminho do Senhor, eu preciso também ser fecundo diante do apostolado que Deus me confiou, seja qual o carisma e o estilo de vida que o Senhor colocou no nosso coração. Há diversos dons e carismas, mas um só, é um só corpo, um só espírito em Cristo Jesus. Existem vários movimentos e comunidades aqui nessa conferência Redenção, mas o senso comum é único. Nós queremos transbordar em Cristo Jesus dentro de um carisma específico. Nós queremos ter a loucura pela salvação das almas. Nós queremos estar disponíveis, vigilantes, prudentes, à espera do nosso amado que é Jesus.
Por isso que nós precisamos dar testemunho da verdade. As palavras comovem, mas o testemunho arrasta multidões. E não é testemunhar com palavras, porque isso nós podemos fazer por excelência, é testemunhar com a nossa própria vida. O próprio Monsenhor Jonas Abíbios vai dizer que nós precisamos nos tornar um evangelho vivo na escuridão deste mundo. Por isso, quando nós olhamos para essa palavra, nós precisamos entender: será que nós estamos vivenciando as virtudes que o Senhor também concede a cada um de nós? Nós estamos dando testemunho da verdade? Nós queremos viver a santidade em Deus? Nós queremos viver na verdade, para a verdade, com a verdade? Ou nós queremos mascarar a verdade? Quantos talentos que o Senhor concede a cada um de nós, e quantos que não enterram o seu talento por medo. Muitos dizem assim: ai padre, eu até queria seguir a vida consagrada, eu até queria seguir a vida religiosa, eu até queria viver dentro de um movimento apostólico, eu até queria seguir a missão, mas eu sou apegado às pessoas, a acontecimentos, a realidades. E a palavra vai dizer: eis que deixamos tudo e te seguimos. Não precisamos ter medo de nada. O Senhor diz: servo bom e fiel, vem participar da minha alegria, ou seja, vem participar da minha salvação, venha inserir na vinha que eu preparei para vós, e lhe confiarei ainda muito mais. Nós temos que parar de ficar olhando para o carisma do outro. Vai viver o teu carisma. Seja jovem sarado, seja da alegria, seja colo de Deus, seja canto de Maria, vai viver a tua vocação por excelência. Nós precisamos estar nos posicionados diante dessa palavra. Nós precisamos trilhar o caminho do Senhor. Nós não podemos ser motivo de desgosto, de tristeza, de desolação dentro do chamado que Deus nos confiou. Nós precisamos levantar as nossas mãos e corresponder ao grande louvor ao nosso Deus. Por isso que São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, vai dizer que chegará a hora em que nós não sabemos nem o momento, nem a hora que o Senhor irá chegar, e nós precisaremos estar vigilantes, sermos prudentes, porque nós estamos sendo gestados em dores de parto, ou seja, precisamos entender que o sofrimento do tempo presente nem se compara com a glória de Deus que há de vir. Por isso nós precisamos nos comportar não como filhos das trevas, mas como filhos da luz. Nós precisamos, diante dessa palavra, estarmos vigilantes, estarmos sóbrios, porque o Senhor vai nos surpreender no momento que nós menos esperamos. Será que nós estaremos vigilantes? Será que nós estaremos preparados? Será que nós estaremos de prontidão? Ou nós estaremos dormindo ou cochilando, porque estaremos cansados da espera do Senhor? Como é que nós estaremos? Cada dia que passa, eu tenho uma convicção no meu coração: eu não quero o inferno. Porque se aqui na terra eu suando desse jeito, já estou sofrendo, imagina no inferno que não tem estações, nós não sabemos, a tendência é só aumentar o termômetro. Nós precisamos nos converter.
Conversão não é mudar de religião. Conversão é mudar de postura, é mudar de atitude, é mudar de comportamento, é mudar a rota, é despojar-se do homem velho, é viver como um homem novo, é vivermos sóbrios, vigilantes. Porque o inferno não dá. Olha como que eu estou suando. Nós precisamos tomar uma decisão coesa na nossa vida. Nós precisamos, diante desta palavra, entender que cada um de nós, Deus entregou o seu talento dentro do seu carisma, dentro do seu estilo de vida, dentro da sua missão, dentro da sua evangelização. Faça por excelência, não importa a quantidade, se foi 5, se foi 3, se foi 2, se foi 1, se foi 10, não importa, faça valer o teu chamado. Ai, mas o Senhor não conhece a minha história. Quer conhecer a minha? Eu conto. Esteja preparado. Nós não podemos nos prender nos acontecimentos. Eu já disse para os jovens sarados, quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui violentado sexualmente dentro da minha própria casa. Eu aguardei por 30 anos. Tinha tudo para que eu pudesse ser um projeto falho, um projeto que não daria certo. Mas Deus foi tão bom, Deus foi tão misericordioso, que Deus me escolheu para viver uma vida consagrada. Nunca me vitimizei diante dessa ferida que existe dentro de mim. Ela não sai, ela vai permanecer até o último suspiro. Mas não é essa realidade que vai paralisar a minha missão. Há muito dado, há muito será exigido. E Deus vai exigir tudo de mim. Tudo! Tudo! Se eu for fiel ao pouco, Deus me confiará ainda mais. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava no noivado. E no dia do noivado eu disse para minha Maria: eu não posso continuar o meu relacionamento com você, porque Deus não me chamou para o matrimônio. Deus me chamou para a vida consagrada. E naquele dia eu tive convicção que eu não poderia dar um passo errado. Eu precisava dar um passo assertivo. Tinha tudo para que eu pudesse levar adiante a vida matrimonial. Não, o Senhor me chamou para a vida consagrada. Nesses 14 anos de padre, passei pelo vale da morte, muitos. Pensei em abandonar a vida consagrada, sim. Mas eu tive um pai que nunca me abandonou. E nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele me pegou pela mão, Ele me estendeu e me fez olhar para frente. Ah, mas por que o padre Silvano está contando isso? Para que você não se vitimize do seu problema, da sua história. Eu também passei por isso e eu não deixei Satanás administrar mais a minha vida. Até um determinado momento ele administrou, mas agora aqui ele não tem vez nem voz. Porque eu pertenço ao Senhor. Porque eu poderia estar muito chorando, fulano. Que Deus o tenha. Não tenho raiva da pessoa que fez isso. Eu rezo para que Deus liberte e não faça outras vítimas. Deus, filhos,
não somos capacitados, mas capacita os seus escolhidos. E se Ele nos chamou para uma missão ainda maior, se Deus te chamou para essa conferência do Redenção, Deus quer transbordar no teu coração, Deus quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Mas se nós olharmos para essa palavra, onde o Senhor entrega, porque esse patrão é o próprio Deus, e vai nos confiar cada dia mais, para que nós sejamos fiéis ou não, a recompensa não virá de homens. O homem vai nos trair, o homem vai nos abandonar, o homem vai fechar as portas, mas Deus sempre vai olhar com misericórdia para cada um de nós, e está tudo bem. O patrão vai nos corrigir, não para nos diminuir, para dizer o quanto nós precisamos viver a fidelidade com Deus, em Deus e para com Deus. Então nessa tarde, vamos ficar de pé, vamos pedir a Jesus a graça de que nós transbordemos o nosso coração e que nós confiemos na misericórdia de Deus. Eu não sei a sua realidade, eu não sei o que você tem passado, eu não sei as tribulações que têm paralisado a sua vida, que têm amargurado o seu coração, que têm criticado as pessoas, que têm olhado com indiferença. Não me interessa isso. O que me interessa é que você faça uma experiência com Deus. O que me interessa é que você encontre-se verdadeiramente com o Senhor. Cada um tem sua história, e eu não posso interferir na sua história, mas Deus pode transformar a tua história. Vamos cantar uma canção neste momento.